Meus amados, queridos irmãos, um bom dia para você. Estamos iniciando a nossa semana, que a graça e a paz do nosso Senhor seja sobre nós. E assim, mais uma vez, temos a oportunidade de estudar a palavra de Deus, meditar na porção diária da palavra para nossa edificação, nosso fortalecimento espiritual. E eu quero desejar a você uma semana abençoada, vitoriosa, frutífera na presença do Senhor. E hoje eu gostaria de ler com você um texto para fundamentar aquele que tem sido o tema da nossa juventude. Nossa juventude, como tema anual, tem desenvolvido sobre não é o fim. O tema que a nossa juventude tem usado é não é o fim, e a partir daí, então, as suas muitas possibilidades. E então, eu gostaria de ler em Daniel, capítulo 3, onde nós encontramos a narrativa sobre a estátua de ouro e a fornalha de fogo ardente. E no versículo 16 até o verso de número 20, está escrito assim: Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei: Ó Nabucodonosor, quanto a isso nós não precisamos nem responder. Se o nosso Deus a quem servimos quiser livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das suas mãos, ó rei. E mesmo que ele não nos livre, fique sabendo, ó rei, que não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que o Senhor levantou. Então Nabucodonosor se encheu de fúria e o aspecto do seu rosto se alterou em relação a Sadraque, Mesaque e Abednego. Ordenou que se esquentasse a fornalha 7 vezes mais do que de costume. Ordenou aos soldados mais fortes do seu exército que amarrassem Sadraque, Mesaque e Abednego e os jogassem na fornalha de fogo ardente. Amém. Aqui está a palavra de Deus e o texto para nós. Não é o fim, mesmo que todas as circunstâncias mostrem o contrário. Mesmo que todas as circunstâncias da nossa vida, da nossa caminhada ao nosso redor, estejam revelando uma situação contrária. E aí você que conhece esse texto, ou talvez mesmo que você não conheça, quero situá-lo, né? Verdade é que esses jovens se tornaram influentes ali na Babilônia, eles eram escravos, né? Eram judeus, foram levados como escravos através da invasão da Babilônia a Judá, Jerusalém, e então eles cresceram ali, foram orientados, ensinados na cultura lá dos caldeus, depois se tornaram pessoas distintas junto com Daniel, e agora havia uma ordem do rei, né, que uma estátua gigantesca fora levantada e todas as pessoas deveriam se prostrar diante da estátua após o toque dos instrumentos, e aqueles 3 jovens não se dobraram, né? Então eles não se curvaram diante ali da estátua. Provavelmente Daniel estava em uma outra cidade, uma outra localidade, e então por isso que não faz parte o seu nome e a menção dele aqui nesse texto. E então, diante daquele toque dos instrumentos, eles não se dobraram e foram denunciados, e agora então eles se apresentam diante do Nabucodonosor, ele oferece uma segunda chance. Olha, eu vou tocar novamente, vocês vão se curvar diante da estátua, eu quero que vocês façam isso. E aí eles deram essa resposta que nós começamos a ler. Nós não vamos nos dobrar diante da estátua que levantaste, nós não temos medo, mesmo que o Senhor não nos livre, nós não vamos nos dobrar diante da estátua. E aí então eles também dizem, o Senhor pode nos livrar, e ele nos livrará da sua mão, né? E aí Nabucodonosor ficou furioso, e a partir dali então deu ordem aos seus soldados para que amarrassem Sadraque, Mesaque e Abednego e aquecesse a fornalha 7 vezes mais. Diante desse relato, diante desse quadro, com certeza, eu e você, se nós não conhecêssemos, se não lêssemos o restante do capítulo, da história, da narrativa deles, nós então teríamos a noção de que foi o fim. Chegou o fim, terminou, não tem mais jeito para esses jovens. Assim também acontece na nossa vida. Até um determinado ponto, nós podemos achar que é o fim. As circunstâncias desfavoráveis, adversidades, problemas, lutas, questões que elas parecem intransponíveis para nós. E, de repente, nós podemos achar que é o fim.
Mas a palavra de Deus mostra para nós que não é o fim. Mesmo que todas as circunstâncias pareçam contrárias, mesmo que todas as questões, né, estejam nos indicando racionalmente que chegou o limite, chegou o final da nossa realidade, ou da nossa trajetória, da nossa caminhada, das nossas conquistas, das nossas realizações. Então, eu quero que você, nesta manhã, receba a palavra de Deus, principalmente para que você guarde no seu coração, não é o fim. Mesmo que tudo pareça ruim, mesmo que tudo pareça caótico, mesmo que tudo pareça, né, que, de fato, agora então vai tudo terminar. Será derrotado, fracassado, frustrado, mas a palavra de Deus, então, ela traz para nós, mostrando que o nosso Deus é que está no controle. Nosso Deus é que governa, nosso Deus é que dirige a nossa vida, nós pertencemos a Ele, tem planos para nós, tem plano para mim e para você. Guarda isso no seu coração. O texto depois, você pode ler, continuar lendo, né? O Senhor se apresentou ali, o Senhor cuidou daqueles jovens, mesmo na fornalha, e quando eles saíram não tinha nem mesmo o seu corpo estava chamuscado da fumaça daquela fornalha. Saíram ilesos, porque o Senhor tinha um plano para eles. Deus abençoe vocês, toda a sua casa. Vamos orar? Senhor Deus, Pai bendito, Deus eterno, obrigado pela Tua palavra. Assim como Sadraque, Mesaque e Abednego, eles foram testados ali, foram colocados à prova máxima de serem jogados na fornalha. Que o Senhor nos ajude, Deus, ao passarmos também pelas situações mais difíceis, mas que estejamos sempre crendo que o Senhor está no controle e o Senhor tem planos para a nossa vida. Assim oramos e pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Um abraço para você. Até amanhã, se Deus permitir.